noite, sejam muito bem-vindos. Quarta-feira, dia 16 de novembro, e a gente está aqui no programa mais espetacular da face da Terra. Dessa parte, o nosso papel aqui é politizar e polemizar. Então, a gente vai falar sempre de assuntos que podem levar a muita reflexão, e isso é muito bacana. Então, a gente está começando o Politizando e Polemizando, e a pauta hoje é 20 de novembro, que é o dia em que a gente comemora o Dia da Consciência Negra. Mas, afinal de contas, precisamos desse dia? Precisamos comemorar ou pensar sobre? Para me ajudar a conversar sobre isso, hoje a gente tem um monte de gente especial. Tudo bem, Carol? Tudo. Bem-vinda. Boa noite. Tudo bem? Eu tô ótimo. Doutor Guilherme. Tudo bem, Guilherme? Tudo bom, Ive? Boa tarde a todos da bancada aqui. Ansioso para conversar sobre esse tema. Vai ser bacana. Guilherme, tudo bem? Tudo bom, Ive, e você? Boa tarde a Boa todos. tarde. Será um prazer aqui estar com vocês. E João Roberto. Tudo bem, João? Bem-vindo. Obrigado, boa tarde a todos aí. É importante esse evento hoje. Fundamental, exatamente. Fundamental a gente conversar sobre esse assunto, né? 20 de novembro, a gente tem muitos motivos para ter o Dia da Consciência Negra. Vou fazer um breve histórico desse dia, que na verdade foi instituído por uma lei. Comigo? Primeiras damas, né, Du? Então. Vamos lá. Dia da Consciência. Ah, não? Ah, você não tá me vendo, mas eu tô te vendo, entendeu? E todos estão te vendo. Isso. Tá? Beleza? Isso aí. É que ela é mais importante, entendeu? Por isso que ela tem que aparecer. Né? Justo. Daqui a pouco os fãs dela declaram o seu amor. Sim, Que tem. coisa. Isso, né? Então, vamos lá. O Dia da Consciência Negra é extremamente importante. 2011 para mim não faz muito tempo, né? 2011 é muito pouco, né? Como na última vez que ficamos conversando aqui sobre essa questão racial, né? É sempre difícil se discutir o racismo, porque o racismo ele continua incutido na sociedade, porque ainda existe legislação dando punição para quem comete racismo. Então, assim, quando se fala em racismo, é uma situação extremamente ampla, né? Teria que se falar sobre racismo todos os dias. Ultimamente, todos os dias, vem ocorrendo situações, pessoas se declarando, né? Pessoas apresentando situações que passaram racismo no ambiente de trabalho, ou por estar no shopping, ou por entrar numa loja, ou por um mau atendimento, ou por um atendimento diferenciado. Então, assim, essa temática hoje, ela ganhou uma certa força, né?
o que há anos atrás não tinha, né? Então, assim, é importante sim falar sobre racismo. O dia 20 de novembro, ele é importante sim, mas, assim, teríamos que continuar fazendo essas reafirmações diárias, né? E com relação ao dia de ter consciência branca ou não, eu não o branco também, ele sofre o racismo, ele reverte em outras situações, mas não como nós, negros, sofremos racismo, né? O importante é verificar que quando somos crianças, a gente não tem essa noção do que é preto, do que é branco, né? Do que é azul, do que é amarelo. Eu tiro pela minha filha. Minha filha tem 4 anos, ela estuda no colégio e ela praticamente é um colégio particular, ela é a única menina negra lá. Mas assim, ela não existe diferenciação entre os coleguinhas. Ela é a Eva, entendeu? A amiguinha de todos. E quando ela não gosta de alguém, ela fica de mal, depois ela volta. Mas assim, eles não se separam, não existe essa separação, porque você é preta e eu sou branco. Não. Quem instituiu o racismo, né, de uma certa forma, foi o adulto. Foi a diferenciação em querer se colocar numa posição, olha, a minha cor se sobrepõe à sua, então eu sou melhor que você. Você é melhor que eu em que sentido? Né? Porque se a gente está em pé de igualdade, principalmente com relação a profissões, então, assim, a questão ali é mostrar quem tem mais picardia, né? Picardia é uma questão de inteligência, uma questão de cultura, né? Então, a distinção de cores aí é uma questão que realmente o adulto que coloca, tanto de cor, como de credo, como de gordo, magro, e assim sucessivamente, né? Então, essas estruturações que são implantadas no nosso dia a dia, e até televisamente mesmo, nas mídias, que agora tomam mais cuidado em colocar alguns anúncios, ou até mesmo nas novelas, quando os temas são abordados, né? São abordados com mais cuidado, são abordados de uma forma informativa, coisas que há anos atrás não acontecia. Então, quando se fala de racismo, se fala de racismo nesse sentido. E quando eu falo de legislação, eu falo de legislação porque até 88, né, quando a Constituição ela foi aplicada definitivamente, né, e não houve mais mudança, os analfabetos eles não votavam. A maioria dos analfabetos eram o quê? Negros. Então, assim, até para isso, né? A gente teve que, se for fazer uma analogia, então, assim, estamos em 30 anos, né? Não faz muito tempo, né? Ainda discutindo sobre racismo. Em 2011, também não faz muito tempo, discutindo sobre racismo. 2022, atualmente, discutindo sobre racismo, né? Quando pararmos de discutir sobre racismo é quando realmente não houver uma legislação que se aplique e fale, olha, você está cometendo racismo e isso é um crime, né? E por conta disso você vai sofrer uma punição. Aí você vai ver que realmente houve uma evolução humana, né? E as pessoas começam a ter um olhar diferente, ter aquele olhar infantil que se perde com o tempo. É isso. Muitíssimo que ele existe, né? A gente estaria discutindo esse tema aqui. Rafael. Boa noite, Ive, mais uma vez. Aí o pessoal, né, sobre o que você tá falando, eu penso, o que um branquelo tá falando aqui sobre racismo, né? Eu acho que, primeiro de tudo, é importante que algumas pautas, elas são suprapartidárias, suprarraciais, questão de orientação. Todos nós somos seres humanos e todos nós somos passíveis de passar por preconceito, por algum tipo de preconceito, seja ele qual for, né? Então eu acho que nós, como seres humanos, nós temos que nos reeducar e realmente combater todo tipo de preconceito, seja ele qual for, né? Racismo, LGBTfóbico, hoje em dia essa questão política, se você é o lado A ou o lado B, pronto, já vira
um desrespeito ao demônio, um pandemônio, vira uma briga. A gente já viu reportagem aí de morte e tudo mais. Enfim, o que acontece, acho que nós perdemos o respeito, perdemos a humanidade, perdemos a empatia. Então, eu sei que eu não estou num lugar de fala porque eu não sofro esse tipo de preconceito, mas eu estou num lugar de fala como ser humano que defende outro ser humano. Pra mim não interessa se ele é negro, se ele é gordo, se ele é LGBT, se, enfim, seja o que for. Inclusive ontem eu estava conversando com um amigo meu, ele é hétero, homem cis, branco, só que ele, no trabalho dele, ele passou por um preconceito que ele jamais imaginou. Ele dava carona todo dia para um amigo dele seguia uma religião, e eles conversando e esse meu amigo, super cabeça aberta, o colega dele todo dia fazia para fazer uma oração, ele fazia oração e tudo mais. E um dia, quando eles conversando, ele falou que era candomblessista, que é uma religião afrodescendente, que é uma religião que muita gente tem um preconceito bem exacerbado, né? E não entende que é uma religião, como outra qualquer, né? E ele, a partir desse momento, ele parou de pegar carona com esse meu amigo. Então, quer dizer, né, você vê, ele sofreu um tipo de preconceito ali religioso. Então, assim, independente de que hoje caráter não é medido por cor, caráter não é medido por orientação sexual, caráter não é medido por nada disso, por ser gordo, magro, né? Então, por isso me sinto, sim, no lugar de fala. Claro que, como disse, esse tipo de preconceito em específico não sofro, mas como ser humano eu acho que a gente tem que combater todo tipo de preconceito. E sobre a sua provocação, Ive, eu chego a dizer que é absurdo, né, falar assim, tinha que ter um dia sobre consciência branca, né? A não ser que seja para os brancos que estão no poder aí, os senhores feudais que até hoje existem, eles parem para se conscientizar de todo o resto, né? Questão racial e outros preconceitos. E eu acho que o dia 20 de novembro ele é extremamente importante, porque muitos ainda falam, né, ampliando a sua provocação, Ive, fala assim, mas já tem o 13 de maio, para que o 20 de novembro, né? E a gente tem que lembrar bem que o 13 de maio, que teve a abolição da escravatura pela princesa Isabel, que era a regente à época, ela teve uma abolição e simplesmente não teve nada sociológico, né? Você tá falando, são quase 700 mil escravos foram libertos e jogados ao léu, né? Não teve nenhuma ressocialização para eles, né? E o 20 de novembro, que é comemorado o Dia da Consciência Negra, em homenagem até ao Zumbi de Palmares, dos quilombos e tudo mais, ela traz essa reflexão, né? Então, por isso eu acho extremamente importante. Muito obrigada, Rafael. Eu vou passar para o João agora e depois eu volto aí no estúdio com o Guilherme. João, por favor, sobre essa provocação toda que a gente está fazendo aqui. 20 de novembro, precisamos, não precisamos? Eu acho que a Carol colocou muito bem algumas coisas juridicamente. É Rafael, né? O outro menino? Isso. Rafael colocou muito. Eu vou tentar colocar algumas coisas. Eu acho que foi importante ele colocar do 13 de maio. Vou de frente para trás. 13 de maio, né, na verdade, a gente fala que é o dia da mentira do negro brasileiro. Porque 95% dos negros já eram libertos nessa época, né? E, infelizmente, o estado de São Paulo, o último estado a libertar os escravos no Brasil, né? E como tem que se colocar muito bem, a Lei Áurea não tinha nenhum parágrafo de política pública para o avanço da população negra brasileira. A gente sabe que a abolição da escravatura poderia ser uma formação de uma classe média negra brasileira, né? Mas aí fizeram leis, na verdade, para se barrar a vinda de africanos no Brasil na Lei de Imigração de 1890. O primeiro ponto. Eu acho que é muito importante quando a gente fala Dia da Consciência Negra e Dia da Consciência Branca, né? Que é dita Dia da Consciência Branca. Vamos lá. A população negra foi escravizada 358 anos. Né? Como eu digo, né? Ninguém chegou lá, né? O bandeirante ou quem vem. Vamos tomar um cafezinho ali, vamos fazer uma viagem para um resort no Brasil. Né?
Não foi assim. Foi pelo contrário. Foi pego de uma forma de escravizado. Tanto que tem uma coisa muito importante na escravidão, e a rota dos tubarões mudou, porque muitos escravizados tiravam ao mar porque não admitiam a escravidão. Então, primeiro, um segundo ponto que a Carol e a gente colocou, que eu acho que é muito importante, da Lei CAO, de leis, né? E aí do Dia da Consciência Negra. O Dia da Consciência Negra, né, é por causa dos Zumbi dos Palmares, por causa do falecimento dos Zumbi dos Palmares em 20 de novembro de 1695, em que, em 1971, alguns militantes do movimento negro da Bahia que criaram-se a data, né, do Dia da Consciência Negra ser de 20 de novembro, e se tirar o 13 de maio, inclusive de feriado, mas se fazer o 13 de maio como Dia Nacional de Combate ao Racismo. E também é extremamente importante. O Dia da Consciência e o Dia de Combate. Uma outra coisa também, que acho que é importante, quando os caras falam que o branco tem o Dia do Espanhol, o Dia do Português, o Dia do Israelita, o Dia do Francês, assim se vai. A única coisa que a gente tem é o Dia da União Africana, mas a gente não sabe de onde a gente veio. Pergunta para de onde que é a sua origem? Ah, então, eu acho que é de tal lugar porque tal lugar foram escravos daquela região, porque meu pai é de lá, ou avô era de lá, mas você não tem a precisão, né? As pessoas, quando a gente fala em reparação, foi antes. Mas você quer o seu passaporte português para viajar, não quer? Isso foi uma reparação para você ter vindo para cá, e a gente quer um outro tipo de reparação. Eu acho que o que tem acontecido em escolas e em outros locais, né? Eu acho que está muito gritante, eu acho que a violência, eu acho que o Smith fala muito bem, ele fala que o racismo não mudou, na verdade. O que mudou é que o racismo hoje ele é filmado. Hoje você tem eu estou segurando aqui na mão, peraí, deixa eu até... Isso, ficar aqui direitinho. Você tem esse aparelhinho chamado celular hoje, você filma, você grava o que a pessoa está falando, mas as pessoas hoje em dia perderam a vergonha de falar, né? Teve um incidente no Sul, que as pessoas, numa manifestação antidemocrática, e elas fizeram uma saudação nazista. Os alunos, né, numa escola em Valinhos, né, falaram que Hitler fez pouco, a gente vai fazer como Hitler fez. Uma escola em São Paulo, escreveram o SS no banheiro, uma professora. Então, acho que é muito importante, quando a gente discute o racismo, a gente debater realmente essas coisas. Eu acho que Rafael e a doutora Carol, foram extremamente felizes nisso, e tem outros assuntos também que a gente pode colocar, inclusive em pauta, para a gente ir discutindo por enquanto. Bom, Muito gente? obrigada, João. É isso mesmo. Ver como a gente saber história é fundamental, né? Saber a nossa história e saber, inclusive, que quando se trata de história da população negra, a gente quase não sabe nada por conta justamente do contexto histórico em que foi a diáspora, em que foi a escravização dos povos africanos, né? E aí a gente acaba tendo esse contexto. Doutor Guilherme, mais um branco falando disso. Ai, meu Deus. É até um pouco uma missão meio ingrata, você me deixou aqui falar por último, depois de 3 pessoas brilhantes falando aqui. Eu achei alguma coisa pra falar ainda, mas eu vou fazer um apoiado do que eles falaram, porque realmente é muito... Chega a ser engraçado a gente querer tratar dessa questão do Dia da Consciência Branca, né? Mas eu acredito que o mínimo que poderia ser feito é o que a gente ainda nem consegue fazer, vamos dizer assim. Hoje a gente tem um acesso a uma série de informações e de atos racistas que acontecem e é Jorge, né, que tá... João. João que tá lá falou brilhantemente, como o Will Smith disse, né, que a diferença agora é que a gente tem acesso às coisas que acontecem. E o acesso à informação, ele não se dá apenas na questão assim da globalização, de você saber que a gente tava sabendo, caiu um míssil hoje
lá na Polônia, em 15 minutos todo mundo já sabia de onde vinha o míssil. Se isso tivesse acontecido há, sei lá, 60 anos atrás, a gente não teria o conhecimento nessa velocidade. Então isso também é para as coisas ruins. A gente tem conhecimento das coisas que acontecem de uma maneira muito mais fácil, muito mais rápida. O Dr. Rafael trouxe também uma questão de quando foi abolida, né, a escravatura, a gente estava fazendo uma comparação assim, não diria nem esdrúxula, mas no final dos anos 80, no começo dos anos 90, foi quando abriram o setor portuário para os trabalhadores, e aí hoje, tem até hoje essa discussão. Foi aberto, só que foi feito uma modificação legal para que os trabalhadores portuários eles necessitassem ter uma inscrição no OGMO. Sim, sabe, foi criada uma política pública para você preservar aquelas pessoas que estavam entrando ali, porque realmente elas não teriam como se adequar em outro local. E acredito que isso deveria ter sido o mínimo que deveria ter acontecido na época em que foi abolida. Então, assim, se acontece com outras frentes, por que não aconteceu? O que eu acho é que não aconteceu porque nós, em questão de sociedade, ainda somos racistas. Infelizmente, a gente tem que ter essa consciência. E eu não tô colocando na situação eu, o Dr. Rafael, a Carol, o João, a Ive, tô colocando como sociedade mesmo. A sociedade ela ainda é racista. A gente tem que ter essa noção, a gente tem que saber que falta muito pra gente chegar a ter o mínimo de igualdade. Porque é muito fácil você chegar e falar assim: ah, não, realmente, a gente tem aqui a política de cotas, que vai dar não sei quantas vagas exclusivamente para as pessoas pretas, negras. Ah, tem a política de não sei o que vai dar no mercado de trabalho, acesso a. Tem que ter igualdade, é princípio da isonomia, tudo. Só que, gente, na prática, todo mundo sabe que isso não acontece. É uma questão completamente utópica. Então, enquanto a gente não tiver o mínimo de condição social e cultural para convencer e fazer um trabalho a longo prazo, que nem a Carol disse, as crianças não nascem racistas, não nascem homofóbicas, não nascem com um preconceito religioso, nada. Então a gente tem que entender que isso é uma questão que, infelizmente, é passada de geração para geração. E enquanto a gente não tratar isso como um problema social e um problema geral, assim, um problema estrutural, vamos dizer, a gente não vai conseguir combater isso da forma eficiente. Não adianta. A gente vinha conversando também já em outros podcasts, as conversas, a gente chegou a conversar. Pô, você chega, por exemplo, tem o Outubro Rosa. Aí você vai difundir a informação quando a prevenção ao câncer de mama em outubro. Só que nos outros meses. O Setembro Amarelo, nos outros meses. Agora, Consciência Negra, em 20 de novembro, vai todo mundo fazer festivais, tudo. Só que, gente, não adianta a gente só fazer isso quando a gente tá perto de data comemorativa. A gente tinha que utilizar as datas comemorativas para fazer um balanço do que aconteceram nos últimos 12 meses. Chegar Dia da Consciência Negra, legal, vamos fazer aqui no último ano. Qual foram as medidas adotadas para a gente combater o que a gente sofre hoje? Gente, se você for colocar isso no papel, nenhuma. É muito difícil você ter situações novas. E é muito triste você ainda ver pessoas pensando: ah, não, mas é muito difícil de falar, mas assim, não, mas tem pessoas. Por exemplo, eu não consigo ainda nem saber se eu falo se a pessoa é negra ou se é preta, porque tem muita gente que fala que o negro vem do negro, que era inimigo, então assim, é difícil até de você tentar nomear, mas assim, tem muita gente que fala, não, mas tem pessoas negras que têm condição, estudam em escolas particulares e têm condição, então você está privilegiando elas. Sim, só que a questão ela não é econômica, a questão é social, a questão é cultural, que nem o João trouxe mais de 350 anos de escravidão. O mínimo que a gente tem que fazer hoje é abrir portas para que essas pessoas tenham a possibilidade de ter as mesmas oportunidades que nós temos. Então, assim, é uma questão muito maior do que a gente vem trazendo hoje. É uma questão muito cultural, muito estrutural, muito institucional. Enquanto a gente não tiver, seja governo, seja quem for, tiver pessoas que trabalhem a longo prazo para mudar isso, porque isso tem que ser aplicado lá na infância, para que as pessoas cresçam, elas tenham um entendimento do que é, do que está se passando e de como elas têm que agir. Então, assim, realmente é muito difícil a gente falar sobre isso, sabendo que é quase que utópico esse pensamento que a gente tem e que para a gente começar uma mudança daqui a 30 anos, já deveria estar sendo feito algo há 30 anos atrás. E não é o que vem acontecendo.
Então é muito difícil a gente... Simplesmente, é muito fácil a gente sentar e conversar sobre isso, mas o que importa mesmo, o que importaria mesmo é a gente sentar e planejar o que a gente vai fazer. Falar, ó, vamos lá, legal. Agora, dia 20 de novembro, a gente vai estar comemorando o Dia da Consciência Negra. Quais vão ser os próximos passos? Qual vai ser a próxima medida que a gente vai tomar para fazer uma reparação histórica, talvez? Ou dar o mínimo de oportunidade? Que nem a Carol trouxe aqui, que na escola dela, na escola da filha dela, ela é a única criança negra. Então, isso é um absurdo, gente. Enquanto a gente não mudar essa situação, e não vai ser do dia pra noite, vai ser um projeto a longo prazo, infelizmente a gente vai estar vendo essas cenas bizonhas que acontecem de crianças que vêm para uma professora negra chamando de macaca, uma série de coisas que são absurdos que a gente passa hoje em dia e que não deveriam mais estar dentro do nosso cotidiano. Essa acho que é a realidade. É muito fácil a gente chegar a falar, mas tem que ter política pública. Eu acho que esse é o meio da gente tentar fazer algo para mudar. E é muito difícil a gente só falar, entendeu? Exatamente. E aí a gente tem que falar e a gente precisa agir nesse sentido também, né? Então, política pública, ela é implementada como? Quando a gente cobra. E legislação para isso, a gente tem. A gente tem a 10639, que é uma lei específica para o ensino de história da África, dos africanos e dos afro-brasileiros, desde a primeiríssima infância até o ensino médio, e é uma lei de 2003, primeiro governo do governo Lula, aliás, um dos primeiros atos, e a gente ainda não tem essa política de fato implementada nas escolas, nem públicas, que dirá das particulares. Mas isso vai ficar para o nosso próximo bloco, porque a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Você escuta, né? Escuta, sem som, correto? Não tá Mas vendo a gente agora? Aqui ainda tem. O João caiu? Porque eu não vi ele ali. Doim Motors. Pensou em multimarcas, pensou Doim Motors. Zero e seminovos pra você comprar. Prêmio nos modelos, grande variedade, qualidade extrema, credibilidade. Doim Motors, Doim Motors. Quer comprar seu carro? Shopping The Blue, Senador Feijó 686, Loja Térreo, Santos, fone 3327-8001. Doim Motors. No trânsito Mas somos tem uma todos outra pedestres. Imperium Móveis é sinônimo de tendência, requinte e qualidade. Aqui você encontra produtos diferenciados, tornando o seu lar muito mais atraente e aconchegante. São centenas de itens para você decorar, mobiliar e repaginar a sua casa, disponibilizando diversos produtos à pronta entrega, além de oferecer ideias inovadoras e práticas exclusivas em móveis planejados. Imperium Móveis, trazendo beleza, praticidade e elegância para o seu lar. Conheça também nossa unidade em Praia Grande. O que é oratória? Oratória. É a arte de falar em público, de forma estruturada, deliberada, com a intenção de informar, influenciar ou entreter os ouvintes. Mas na Vox, oratória é muito mais que isso.
Oratória é subir no palco e encantar multidões. E também usar as palavras para encantar uma única pessoa. É ser claro e persuasivo para ser o novo chefe ou o próprio chefe. É conseguir expor suas ideias e defendê-las em qualquer lugar. Oratória para Vox não é só sobre ser a maior franquia de cursos de oratória da América Latina. E é muito mais que ser uma academia com 80 técnicas e 150 dinâmicas. Oratória para Vox é transformar vidas para que elas transformem seus mundos. Vox to You. Fale bem, não importe a quem, não importa onde. Olá, tudo bem? Meu nome é Ive Fávero, faço parte da bancada de um programa espetacular. Sim, é o Trabalhador em Pauta. Esse programa visa falar com você, trabalhador, trabalhadora, sobre segurança do trabalho, direitos trabalhistas, direitos previdenciários e também sobre a saúde mental e emocional. Estamos todas as quintas-feiras aqui na PAMP, a partir das 18 horas. Então não perca, toda quinta, na PAMP, Trabalhador em Pauta. E a gente volta a falar sobre assuntos um tanto polêmico do ponto de vista de algumas pessoas, né? Estávamos falando aqui a respeito da questão da consciência negra, do racismo, na verdade, do necessário combate ao racismo. E para isso, então, a gente falou de algumas políticas públicas. Existem algumas legislações próprias que tratam da questão do estudo, né, da história dos afro-brasileiros, da cultura, das histórias e culturas em África, que sim, tem gente que acha que África é um país e não um continente cheio de paizinhos, né? A gente tem a Lei 10.639, que é uma lei específica, então, que trata desse estudo da história e da cultura dos afro-brasileiros, né? Africanos e afro-brasileiros em Brasil. Falamos da diáspora, ensinamos muitas coisas, histórias e culturas. Sim, falamos das religiões, mas sem falar, sem querer que essas religiões sejam praticadas por ninguém. É como a gente fala de qualquer religião, ela existe e é assim que funciona. Pelo menos é assim que deve ser. Existe também a Lei 11.648, que trata especificamente da história e cultura dos povos indígenas brasileiros. E o João vai falar aqui para a gente de uma outra legislação que trata dos povos interamericanos, né? Então, João, queria que você explicasse um pouquinho sobre isso e a importância da gente ter essa legislação. Eu vou de trás para frente, né? Quem é mais novinho, em 96, teve o caso Simone Diniz. Débora. Teve o caso Simone Diniz. O que foi o caso Simone Diniz? Vocês lembram aquela época que o povo colocava no jornal boa aparência para trabalho, tal? Aí, nesse caso Simone Diniz, a Folha de São Paulo, aí colocou assim, precisamos de empregadas domésticas brancas. Simone Diniz se revoltou, foi na primeira instância, perdeu. Foi na segunda instância, perdeu. Foi nos tribunais superiores, perdeu. Aí esse caso foi para a Organização dos Estados Americanos, e a Organização dos Estados Americanos, ela ganhou esse processo, na época, R$35 mil. Esse processo começou em 97 e terminou o processo em janeiro de 2005. O Douglas Martins, que era, no caso, na época, secretário de Igualdade Racial, Nacional de Igualdade Racial, do governo federal, do primeiro governo Lula, tinha ido para Washington. E aí, em Washington, quando chegou o secretário da OEA, era um advogado da época do golpe do Pinochet, né? O Allende, ele era ministro do Allende, né? E aí foi exilado também. E aí falaram para o Douglas, exatamente como a Ivy falou, na questão da diáspora, né? Indagaram o Douglas, por que a gente não tem uma convenção interamericana de combate ao racismo? Aí o Douglas comentou o seguinte, já tem uma da ONU, mas essa da ONU é assinada por branco. Então, todos os estados assinaram, menos os Estados Unidos e o Canadá, e aí ganhamos
Essa convenção foi ratificada em 2003 na Guatemala. O que significa essa convenção? Quem são advogados da mesa, a gente sabe que uma convenção, inclusive isso está no artigo 5º, parágrafo 2º, toda convenção anexada, né, ela se transforma, não se transforma em lei, mas se transforma já para um caminho disso. Em janeiro de 2022, o governo brasileiro reconheceu que o Brasil é um Estado racista com essa convenção. Que, na verdade, é uma convenção interamericana de combate ao racismo e discriminações correlatas, inclusive LGBT. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, reconhece na Lei CAO a discriminação LGBT-fóbica, ela entra com um processo. Então, o que acontece com essa Convenção Interamericana de Combate ao Racismo? Um exemplo. Hoje, a gente pode dizer, a grosso modo, que as cotas são constitucionais. Elas estão na Constituição hoje. Elas não podem ser reduzidas. Elas podem ser aprimoradas. Lógico, se a gente achar que o Estado brasileiro ele não é mais racista, como falou os dois advogados da mesa. Foi. Os dois advogados da mesa. Se não tiver discriminação, tudo bem. E o que acontece com essa convenção? Essa convenção, ela transparece algumas coisas de extrema importância para a população negra brasileira, população negra, população indígena e outras mais. Um exemplo, na lei de cotas, as cotas eram para ser, que também é uma coisa também que é de muito tempo. A primeira lei seria de 99, projeto de lei, e a primeira lei foi de 2012. 10 anos agora teria essa revisão. Não se teve por dois motivos a revisão de lei de cotas. Primeiro, para se ter uma revisão de lei de cotas, precisa de uma coisa chamada censo. Era para acontecer em 2020. Foi cancelado 2 vezes, está sendo feito agora mal e porcamente. Né? E a gente precisava ter uma segurança jurídica. Se alguém quisesse cancelar a lei de cotas, ela deu uma segurança jurídica para não ser cancelada. Que agora, um exemplo, tem 2 deputados, né? Um vereador, na verdade, né? Querendo cancelar a lei de cotas no município de São Paulo, e um outro deputado federal que foi reeleito querendo cancelar as cotas a nível federal e se colocar como cotas raciais. E a gente sabe que é uma falácia, né? Qual o nome do menino de preto? Eu sempre esqueço o nome dele. O Rafael? O Rafael. Não, está ao contrário, é o Guilherme. Eu sou o É o Guilherme. Guilherme. O Guilherme colocou uma coisa muito importante quando ele coloca a questão, ela não é somente econômica, né? Ela é social. Quando tem algum negro estudando em uma escola particular ou uma escola pública de excelência, como Pedro II, não é porque estuda lá que o racismo acabou. Eu coloco um exemplo muito importante e aí depois já passo para vocês. Não é porque o Pelé e Robinho têm dinheiro que o racismo não existe para eles. Né? A gente sabe que nos anos 70, um exemplo, Pelé já era dos anos 70, então o Pelé já era tricampeão do mundo, ele era um dos jogadores bem melhores pagos do mundo, ele foi barrado de entrar no tênis clube de Santos. Então a gente tem que analisar algumas coisas. Eu queria escutar mesmo. Eu também queria escutar a mesa. Começamos por quem? Antes até da gente continuar o assunto, primeiro quero mostrar como esse programa está sendo importante e legal e é importante a discussão, né? Então eu quero agradecer primeiro a Rosimeire, o Sidney e o Guilherme que estão assistindo a gente lá de Porto Alegre. Então olha como a abrangência está sendo legal. Tem um outro amigo meu, Marcos Mazuno, lá de Portugal, deixou recadinho no chat. Então, a importância da gente falar sobre isso e disso ser difundido, né? E também a Carla Racini, que é uma outra grande amiga, tá aqui em Santos mesmo, mas também tá analisando, tá assistindo com a gente. Então, gratidão aí para esse pessoal que tá sempre com a gente. Aos fãs da Carol. Aos fãs da Carol, que já também deixaram aqui, né?
Ela é nossa musa aqui, então não dá pra falar muito, né? E aí, complementando a questão de lei, tem muita gente que não sabe, inclusive, que nós temos uma lei estadual, a 14187, de 2012, também não é uma lei muito nova, né? Não é muito antiga, na verdade, são só 10 anos, né? Mas ela é uma lei administrativa e que faz que, sendo caracterizado o crime de racismo, você pode ainda buscar meios administrativos para poder punir aquela pessoa, aquela instituição, enfim. E a lei ela é bem específica, ela cobra, sendo feito o crime de racismo, né, sendo cometido o crime de racismo, pode se pagar até 100 UFESPs. Aí você fala assim, é 3 mil reais, mas não é muito e tal, mas é uma forma de punição, de educação, de mostrar que o racismo é crime sim, e não só no âmbito penal, mas no âmbito administrativo também. Então, eu acho isso bastante importante a gente relembrar, né, citar, e lembrando que sempre denúncia para o racismo específico tem o Disque 181, qualquer tipo de racismo pode ser denunciado por ali, e eu acho importante a gente destacar esse canal também. Rafael, então, eu queria comentar algo que você disse que dessa lei, acho que me esqueci o número, como eu disse, eu não sou muito bom, eu sou de humanas, mas eu acho que assim, uma das melhores formas, e dependendo do nosso ponto de vista, a única forma que nós vamos ter para, de uma maneira mais rápida, mais ágil, mais célere, de coibir e de você fazer com que essas questões diminuam é a punição. Sim, hoje em dia, a gente estava conversando também semana passada, existe uma expressão chamada cifra negra, né, que é a quantidade de crimes que você tem e que não são denunciados pelas vítimas. Então, assim, isso acontece muito e de um tempo para cá veio aumentando esse índice. Eu tenho a pensar que, por que vem aumentando esse índice? No meu ponto de vista, é porque nós estamos cada vez mais isentando punições sobre principalmente esses temas. São vários outros também, como estupro, agressão doméstica, mas também o racismo. Então, eu acredito que, assim, se tem uma forma da gente, não diria nem educar, porque você punir, você não educa, porque a ideia da punição é com que a pessoa não repita. É talvez o meio de você educar, só que é um meio coercitivo de você acabar educando. E não é talvez o meio que tenha a maior eficácia. Porque se você faz através de um meio social, através de uma política pública, você tem a condição de conscientizar. E você conscientizando as pessoas, você faz com que a pessoa não faça mais aquilo. Agora, você punindo as pessoas, você não tem uma... A gente vê pelo nosso sistema carcerário. É uma questão bizarra. A gente tem aí uma população carcerária que não se ressocializa em 95%. Então, assim, e tirando que, não sei dizer um número específico, mas a grande maioria da população carcerária é preta. Então, assim, é muito difícil. Enquanto a gente não tiver políticas públicas, o único meio, tem muita gente que hoje em dia o pessoal rechaça muito a palavra política, né? Rechaça muito porque vem... A primeira coisa que se associa a palavra política é a corrupção hoje em dia. Então, enquanto a gente não tiver políticas públicas, reformule essa ideia das pessoas, faça um projeto a longo prazo, não um projeto de governo, um projeto de Estado, um projeto de nação, para que mude, para que tenha um pensamento muito mais evoluído daqui para frente, que nós possamos sonhar que daqui a 20, 30 anos nós vamos ter a possibilidade de não passar por essas coisas que nós passamos hoje, que nós vemos hoje. Então, enquanto mais, aí, voltando, eu acredito que a mais curto prazo, uma forma de você diminuir o índice dessas questões que a da maioria prática, né? da prática efetiva dos crimes é a punição. Sim, a punição. Você acaba, de maneira coercitiva, impedindo com que as pessoas façam e tentando fazer meio que uma educação para que as pessoas se conscientizem que isso não é o certo. Mas, volto a dizer, se a pessoa fez uma vez, a possibilidade dela fazer de novo é muito grande. Então, se você não conscientizar a pessoa do que ela fez errado, você apenas punir e não ressocializar, você não ter esse trabalho de reintegrar a pessoa à sociedade, não vai adiantar. Hoje em dia, por isso que tem muita discussão, o sistema judicial brasileiro, ele é uma série de incidentes de recursos, Gente, se o nosso sistema carcerário tivesse a possibilidade de ressocialização,
pô, eu seria muito a favor da gente ter a prisão em primeira instância, a prisão preventiva ser algo um pouco a regra dos casos, que não é hoje. Mas hoje, se você prende um inocente, a possibilidade dele sair um criminoso dentro da cadeia, ela é muito grande, porque Sim. hoje o sistema carcerário é comandado pelas facções criminosas. Com certeza. Então, assim, não tem por onde você pensar. Então, o que eu acho, assim, claro, as punições, elas são muito necessárias para fazer de um modo mais rápido, um modo mais célere, algo mais eficaz para agora. Mas para que a gente tenha uma mudança social, estrutural e institucional, tem que ser uma política de longo prazo, senão a gente vai continuar nessa roda que nunca vai diminuir. Com certeza, eu concordo Desculpa. completamente. Não, eu que peço desculpa, Ivy, mas é que só concordo plenamente com o Dr. Guilherme. Acho que a questão é justamente essa, são políticas públicas, porque hoje a gente vê que os governantes em geral, e não estou nem dizendo todos os níveis, municipal, federal estadual e federal, eles se preocupam com aquilo que a gente já conversou em outros podcasts, né, com o plano de governo dele para aquele Ele quer governo. mais 4 anos depois, Só né? quer mais 4 anos. Ele se preocupa com isso. E a gente tem que ter algo suprapartidário, tem que ser algo, como o doutor muito bem falou, nacional e seguir, porque não tem outra maneira, né? A gente hoje, em pleno século, né? Estamos em 2022, mês passado, o seu Jorge, que é um puta de um artista reconhecido, foi fazer um show em Porto Alegre e teve lá atos de racismo descarados, assim, né? Há um mês, e no mês seguinte, no mês anterior, em setembro, o Ed Júnior também, que foi veiculado isso. Então, assim, a gente vê que são... E aí, como o doutor muito bem falou, isso são casos que pegaram famosos, que a gente conseguiu ver, transmitiu em Fantástico, transmitiu isso, e aqueles todos outros que a gente nem sabe, né? E os anônimos, exatamente. São grande maioria. De gente como a gente, né? Gente como a gente. Sabe o que é pior de tudo isso? É que a gente vê isso sendo repetido, nesse tipo de comportamento se repete dia a dia, está autorizado ainda, né? As políticas públicas têm que ser implementadas para ontem, na verdade, e têm que ser aplicadas, no caso da educação, desde a primeiríssima infância, no caso da saúde, para todos os níveis, com todos os profissionais de saúde, né? Desde o porteiro até o médico lá da urgência e emergência, para todo mundo tem que ser envolvido nisso, e a gente também não vê nos cursos de formação inicial, nem nos cursos de formação continuada, das mais diferentes profissões, discussões de verdade, né? Profundas a respeito de quem somos também enquanto sociedade. A gente não vê isso. Então, a gente tem essa sociedade que repete padrões, que é esquizofrênica, que é, sim, racista e preconceituosa das mais diferentes formas, né? Vou passar para a Carol, que nesse bloco ainda não falou com a gente, muito com a gente, né? Também a gente não deixou, né? A gente não deixa. Sabe por quê? A gente fica com um pouquinho de ciúmes, né? Porque ela fala e aí os fãs dela ficam soltando fogos, essas coisas todas. Então, aí a gente combinou aqui nos bastidores que a gente não ia deixar a Carol falar hoje, porque já faltam só 9 minutos. Nossa Senhora, passou muito rápido. Então, vou deixar a Carol falar um Já, pouquinho. não vem cortar, não. Quando fala em legislação, foram editadas tantas legislações, promulgadas tantas legislações, você acaba vendo que muitas acabam sendo lei mortas, né? Por quê? Quando chega no judiciário, o judiciário não tem entendimento. O judiciário não tem conhecimento do que é racismo. Eu falo de casos práticos, né? Eu, no meu escritório, tive um caso prático. Eu entrei com uma ação trabalhista discutindo racismo estrutural dentro do ambiente de trabalho, contra uma grande empresa de telefonia. A minha cliente, ela, numa reunião com várias pessoas, inclusive o diretor dela, ela usava trança, ela tirou as tranças e foi com o cabelo black, e ela foi chamada pela colega de macaca. Aquilo, para ela, naquele momento, causou profunda dor. A dor que só quem sofre o racismo sabe, certo?
Nisso, ela tentou se matar 2 vezes. Ela cortou os pulsos por 2 vezes. Ela foi afastada pelo INSS por conta desta situação que ela sofreu dentro do trabalho. O médico que a afastou colocou no laudo que ela ela estava com depressão profunda em razão de ter sofrido racismo no ambiente de trabalho, né? No dia da audiência, quando chegamos lá, a juíza, esse caso aconteceu em São Vicente, a juíza foi questionar, né, porque o diretor da empresa foi, né, daquela turma, né, que ele gerenciava, foi, e ele presenciou esse fato, e ele disse para a juíza simplesmente que ele entendeu que aquilo era uma brincadeira. Então é uma brincadeira você chamar alguém de macaco, entendeu? E sorrindo, tranquilamente, falando de uma forma extremamente, assim, calma, sucinta, e eu olhando para a cara daquele cidadão e ele falando isso. E a menina que a ofendeu também foi, né? E nas declarações dela, disse que havia chamado ela de macaca porque ela ofendeu a religião dela, chamou ela, tipo, de crentezinha abusada, uma coisa nesse sentido, né? E quando saiu a sentença, a juíza colocou que a minha cliente merecia receber 25 mil reais. Mas ela ia dar 15 porque a minha cliente tinha ofendido a menina também, chamada ela de crentezinha lá, abusada, entendeu? E ela deu isso na sentença, ela colocou isso na sentença. Eu, indignada com aquela situação, recorri, né? O tribunal majorou, só que assim, ainda que eles tenham majorado, o valor é ínfimo dentro do que essa minha cliente sofreu, certo? E além do racismo estrutural, né, que a gente fala de todas essas condições de racismo, você tem que ver também que o negro, ele tem o racismo entre negros. E isso é fato, né? Isso não é uma situação que não deve ser discutida, tem que ser falada, porque isso é uma coisa que existe. E dentro desse mesmo caso, essa minha cliente preta, quando voltou o processo, falei, olha, voltamos para a fase de execução, tal, não sei o quê, ela passou a ter um outro olhar comigo. Até então, nenhum advogado recebeu quando ela foi procurar e entendeu que isso era racismo. Aí me indicaram para ela. Eu entrei com a ação. Quando eu ganhei, aí vieram outros advogados dizendo, não, agora dá para fazer isso. Entendeu? Agora dá pra fazer aquilo. Entendeu? Aquele cara que, tipo, porra, o cara não tem noção do que tá acontecendo, entendeu? E vai lá e dá o pitaco dele. Que é aquela situação de ser antiético. Aí a minha cliente, por sua vez, me liga com a avó de fundo e fala assim, eu tenho o direito de saber sobre o meu processo? Eu falei, mas você nunca perdeu, né, o direito, porque até então eu tenho porta aberta, você sabe onde eu estou, né, e eu sempre te dei informação. Então, qual é o problema, né? Então, o advogado da avó que não quis saber, naquele momento queria saber. E aí eu passei de autor a ré, entendeu? Da minha cliente. Né? Enfim, resolvi as questões com ela, né? Ela recebeu o que ela tinha que receber e seguimos caminhos distintos. Falei para ela, agora como você tem o advogado que dá o pitaco quando ele vê o êxito, espero que você nunca passe por isso novamente. E se você passar, você sabe a quem procurar, né? Então, assim, essa situação de racismo, ela é aquela, o pau que bate em Chico também bate em Francisco, né? Então, não tem essa que, o negro sofre racismo. Ele sofre racismo e ele pratica racismo. Entendeu? Como as mulheres também são machistas. Sim, claro. Porque a gente aprende desse jeito. E se nós formos ficar discutindo isso aqui hoje, a gente vai... Eu costumo brincar, Ive, que o mal da humanidade é o ser humano. Mas é verdade. Então, mas sobre isso, gente, peraí. Para ser rapidinho, a gente tem que tomar muito cuidado que racismo é uma coisa e a reprodução do racismo é outra.
Sim. certo? Machismo, uma Sim. coisa, precisando do machismo é outra. Não tem como Veja, um ó, preto. Não, eu entendi. Rapidinho, Carol. Eu entendi que quando você fala que um preto. Porque na verdade foi. Na verdade, quem fez o racismo foi o advogado com ela. Ele falando que você é incompetente, na verdade. não, E a ela só questão repetiu um ali. programa, né? Não, É. se ela estava se sentindo incomodada por algum motivo, ela tinha que sentar comigo. Ela não tinha que Exatamente. procurar outro profissional. Porque até então, todos que ela procuraram bateram a porta para ela, fecharam a porta. Então, a partir do momento que há uma pecúnia a receber, então aí as portas se abrem. Não, não funciona assim, cara. É que a Não questão, funciona. O trabalho intelectual foi meu. O é que a mérito é questão meu. ela tá Entendeu? enraizada, né, Carol? A questão do racismo, do machismo, da homofobia, de todas as formas de discriminação, que estão todas muito emaranhadas, muito como numa rede mesmo, né? Como num rizoma mesmo, que uma tá grudadinha na outra. Isso acaba fazendo com que a gente repita comportamentos que a gente aprendeu e que estão sim em nós, e que mesmo que eu não seja racista, que eu seja antirracista, pode acontecer de inadvertidamente eu repetir um padrão de comportamento racista sem sequer perceber num primeiro momento que eu estou fazendo isso. E é exatamente por isso que a gente precisa ter outros programas e outros momentos, que não só em novembro, para falar, refletir e repensar e reconstruir, inclusive, o nosso posicionamento em relação a essas coisas. Mas não vai dar para a gente fazer isso hoje, porque falta 1 minuto para a gente encerrar o programa. Então, nós vamos sim dizer tchau e já combinar que, como a gente já fez anteriormente, porque nós aqui nesse programa já falamos dessas questões de raça muitas vezes, né? E a gente vai voltar a falar, porque a gente não consegue esgotar em 1, 2 ou meia dúzia de conversa, porque afinal de contas o racismo está impregnado nas nossas células. Infelizmente. Infelizmente. É isso, né? Então eu vou passar para que cada um diga o seu boa noite, para a gente poder se despedir das pessoas lindas, maravilhosas aqui no Brasil e no mundo que estão nos acompanhando. Carolzinha, Vou por começar favor. com a Carol. Eu desejo boa noite aos meus web espectadores. Eu desejo boa noite à bancada dos doutores. Hoje foi muito produtivo. Espero que tenhamos outras como essa. Né? Boa noite, Ive. Boa noite, João. E é isso. Obrigada, Carol. Rafa. Muito obrigado, gente. Boa noite mais uma vez. Foi excepcional estar com vocês aqui. Espero nos encontrarmos logo. E é isso. Boa noite, excelente semana para todo mundo. Obrigado. Guilherme. Bom, boa noite, prazer conhecer a Carol, prazer conhecer o João, o Rafael eu já conhecia, espero poder voltar outras vezes, seja para falar de qualquer assunto, mas esse assunto especificamente eu acho que é um assunto que tem que ser debatido bastante. Boa noite, Ive, é sempre um prazer estar na sua companhia e até uma próxima, gente. Eu que agradeço muito, muito por estar com você novamente. É sempre um prazer conversar com pessoas, e aí todos vocês, muito inteligentes. João. Obrigado mais uma vez pelo convite, Ivi Fávero. Carol, até lembrei de você hoje, Carol, uma situação em 2008. Obrigado, doutores. Não, coisa tranquila, não esquenta a cabeça, não. Eu tô tranquila. Tá bom? Obrigado, espectadores. Na verdade, boa noite, quem está vendo agora, boa tarde ou bom dia, quem vai ver, né? E aí, só para encerrar, né, para chamar as pessoas, a Marcha da Consciência Negra da Baixada Santista esse ano, que é dia 20 de novembro sempre, vai ser em Mongaguá, na Praça do Samba, no domingo agora, dia 20, às 2h. Todos estão convocados, na verdade, para essa luta. E não adianta não ser racista, tem que ser antirracista. Antirracista. Exatamente. E assim a gente vai encerrar esse programa hoje
convocando as pessoas para estarem na marcha Zumbis de Palmares, lá em Mongaguá, a partir das 14 horas. Ou, se você não puder ir lá, faça a sua manifestação via rede social, também vale, né? A gente precisa também se manifestar, dizer o que pensamos, como agimos. E eu volto amanhã em 2 programas, porque é assim que a gente faz aqui na Pamp. Muito chique, muito chique. Quem Grama. sabe faz ao Vivo. vivo. E até, eu sei que o diretor tá aqui mandando a gente, né? Quase matando a gente, mas só lembrando rapidamente que, ó, Santos vai fazer o festival da consciência negra a partir de dia 19, então vai ter um monte de programação. Então, acho que vale a pena pra gente desfrutar aí de um monte de coisa. Exatamente, mas eu vou encerrar esse programa aqui dizendo, gente, não basta fazer as campanhas de saúde e de prevenção só no outubro rosa, só no novembro azul, ou só no setembro amarelo, como a gente já falou, no janeiro branco, enfim, tem cores para o mês todo, para todos os meses do ano. Falar de consciência negra, falar de respeito às vidas humanas, também é algo que precisa ser feito diariamente. Não E é pra esperar isso um que a gente George tá aqui. Floyd da vida, né? Pra esperar todo mundo querer se manifestar. Exatamente. Então, ó, beijos. Valeu, E a obrigado, gente gente. se vê por aí. Aqui na Pamp tem um monte de programa legal para você que está aí em casa. Escolhe um que você com certeza vai se beneficiar muito, muito, muito. Grande beijo e até mais. Tchau, tchau. Tchau.